Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar sobre o arco de Yorkshin de Hunter x Hunter 2011. Aqui é o Lucas e o desgraçado da corrente. O desgraçado da corrente. Essa é clássica, só que essa você tá voltando no tempo. É, 99. Desgraçado da corrente. Coincidências da vida, né? Eu vi esses memes no Twitter e eu falei, não, tem que trazer isso pro podcast. Eu sou o Guizão e, olha só, preparado é o Kurapika, que levou uma pá pra luta contra o Voguin, tendo certeza que ia ter que enterrar ele depois. Aquele meme do Batman, né? Onde é que tava essa pá aí, ô Kurapika? Ou será que ele materializou? A pai de nem, pô. Eu acredito que tava no porta-bala lá do carro. Ele materializou? É possível. É possível ele materializar uma pá. Ele ficou lá treinando pra materializar a pá pra enterrar os inimigos. Já pensou? Eu vou treinar uma corrente e uma pá. Ficou lá passando a mão na pá. Tem uma condição lá, essa pá só pode ser usada com as aranhas. Essa pá só pode ser usada com as aranhas, senão ela me enterra. Né? Aqui é o Muriel, e estavam se perguntando, se vai chamar de Crolo, Crulolo. Eu vou chamar de Lúcifer mesmo. Pronto, problema resolvido. O chefe das aranhas pode chamar também de Mr. Catra, né? Ou cabeça da aranha, ó. Cabeça da aranha. Chama de Lúcifer, é mais bonito. Para mais nomes corretos e aranhas, após os recadinhos e e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos com os recadinhos e e-mails, e eu não tô sozinho. E aí, Lucas, tudo bem? Fala tu, tamo de volta. Olha aí, nesse episódio mega especial, a volta de Hunter x Hunter. Ele que tá sempre ali no topo dos mais ouvidos. E também no nosso coração. E antes de irmos para o episódio de Yorkshin, onde eu estou, inclusive. KKK. Eu fugi do episódio da máfia. O que será, né? Imagino eu. E vamos para os recadinhos primeiro lá do pessoal do Spotify. Pro episódio 104, Animes Spin-Offs. Eleve o Cosmo, Lucas. Eu não gostei muito desse subtítulo não, mas a mensagem que temos aqui é do Wesley Ozora. E ele diz o seguinte: Major Second é muito bom. Incrível como depois de 6 temporadas a produção melhorou. A história é muito boa de ver o Daigo carregar o fardo de ser o filho do cara, sem contar as garotas que brilham. Então, ele me considerou como uma continuação, né? Que ele falou que, tipo assim, depois de 6 temporadas, né? Que deve estar considerando as temporadas iniciais do Major. Uhum. Mas, cara, realmente, eu acho que, como eu falei no podcast, o Major 2 é legal porque realmente você vê o moleque não é o cara, né? Porque você vê realmente o cara que é o trabalhador. Tem aquela questão daquelas histórias que trabalho versus talento, e o Goro sempre foi o cara do talento. O Goro trabalhava, mas o Goro era o cara do talento. E aí você chega no filho dele e é o cara que não tem talento, é o cara do trabalho. Então é legal ver isso. Dentro da mesma história, uma visão diferente. Wesley Ozora. Esse Ozora me lembra daquele Ozora anime. Será que tem alguma coisa a ver? Wesley, se for você aí, comenta pra gente aí. Bom, também temos da mensagem do Odair, né? Exatamente. Inclusive, ele que adivinhou o episódio da semana sem querer. Olha aí. Ele falou: meu spin-off favorito é o de Hunter x Hunter, que conta o que aconteceu depois do anime.
Pena que o Togashi não termina nunca esse spin-off pra eu voltar a ler. Ele tá mó interessante, mas nunca acaba. KKKKK. Ele fez uma piadinha com o fato de Hunter x Hunter não ter fim, né? Mas um dia o Togashi chega lá, pô. Quando ele limpar o lixo lá, onde ele joga Dragon Quest. o joguinho dele lá, ele termina. Certo, tem um amigo aqui do Arthur Tesoto, de São Paulo, 25 anos. Olha só, um cara que botou bastante informação no e-mail. Milagre, né? Esse aqui é da antiga, irmão. Esse aqui é da antiga. Enfim. Olá, pessoal do mundo dos animes. Acompanho vocês desde o antigo Animistic. E posso dizer, vocês nunca estiveram tão bem alinhados. É divertido ouvi-los, principalmente em pautas frias. Falando em pauta fria, essa foi genial. Animes spin-off geralmente não recebem a devida lembrança. E acho que o deixou ainda mais especial foram as dicas de CDZ. Eu também acho. Eu concordo plenamente com isso. Tu é um filho da... Inclusive, parabéns, Arthur. Você está corretíssimo na sua mensagem. Tu é um corno, porque eu tenho certeza que tu fez ler esse e-mail de sacanagem. Tenho certeza. Não, pô, eu sempre deixei ler o primeiro e-mail primeiro, que se tivesse 3 e-mails, eu ia ler. Não pode ser coincidência, não pode ser coincidência, eu não aceito isso. Enfim, continuando. Com certeza a obra tem muitos spin-offs legais. Não, discordo, mas enfim. Principalmente o Lost Canvas. Aliás, fica Concordo também. Aliás, fica a dica de episódio. Os filmes de Cavaleiro do Zodíaco. Um abraço a todos e bora fazer episódio de anime de Sal que o Guaraná indicou. Não! Olha aí, ó. Velho, Como pode ter um e-mail tão perfeito, cara? não. Que você quer um spin-off, um episódio de Sal? Não. Só alternativa é maneiro. Não. Olha, foi bom que você ter comentado, porque teve um ouvinte lá no Twitter que falou assim: não, eu quero que vocês. Como é que ele falou? Eu desafio vocês a gravar um episódio de Sword Art Online. Aí eu falei assim: tá, beleza, a gente grava. Mas vocês que gravam aí, que eu não caio mais nesse. Não, pera aí. Não vamos ficar zoando o cara, não. Vamos falar a verdade. Ele falou: eu desafio vocês fazendo um episódio de Sal Alternative. Porque o Sal Alternative é muito melhor que o Sal normal, cara. A menininha lá, que é a protagonista do Alternative, é muito melhor que o Kirito, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vou cair nessa, porque toda vez que alguém me indica Sword Art Online, eu falo assim: não, agora vai dar certo. Não. Cara, sabe o que você faz? Você assiste a sua cabeça aberta de Isekai. Não, Isekai tem um valor. Pô, é a mesma coisa. Vamos pro episódio, vamos falar de Hunter x Hunter, vamos falar do Hunter x Hunter. Vamos. Então, bora pro Hunter x Hunter, porque isso é bom. Voltamos com os dados técnicos da temporada de Yorkshin de Hunter x Hunter 2011. Como sempre dizemos, do nome original Hunter x Hunter, ou para os mais íntimos, Hunter vs Hunter. Eu sempre falei Hunter vs Hunter e ninguém vai me dizer que tá errado. Hunter, Crosso, Hunter. E Hunter x Hunter, é falar isso. É, por isso que eu falei o Cross. O Cross. Tem nome, parece golpe especial quando tu fala Cross, entendeu? Dos gêneros ação, aventura e fantasia. Vamos falar aqui de 22 episódios, basicamente do episódio 37 ao 58. Ele tá disponível na Crunchyroll. Vira e mexe, ele aparece também lá na Netflix, então... mas atualmente está na Crunchyroll. O estúdio é o Madhouse, o mesmo da primeira temporada de One Punch Man, a terceira temporada de Hajime no Ippo e Clayman, fora Overlord e outros vários animes aí. A direção é de Hiroshi Kojima, que fez o Prince of Tennis Shinsei, é o que o Raul botou aqui na pauta, então... assim, eu acredito que o cara não pode ter se limitado a fazer Prince of Tennis, não. O maior trabalho do cara depois de Hunter x Hunter não pode ter sido só Prince of Tennis. Mano, deixa eu pesquisar isso aqui, não é possível, mano. O cara fez só isso, depois ele morreu. Ele fez um anime chamado Kiba. É, ele fez bem pouquinha coisa. Mas ele fez outros trabalhos em All Exorcist, Diamond no Ace, o próprio Hajime no Ippo, mas como storyboard ou K-Animator. A fonte é um mangá, né? Todo mundo conhece aí, que é do autor Yoshihiro Togashi. É a Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha. Aqui no Brasil é publicado pela editora JBC. Vamos falar hoje do capítulo 64 ao 119, né? Que é basicamente o que adapta dentro lá do mangá. A sinopse deste arco é basicamente a seguinte, que o Gon e Killua vão para a cidade de Yorkshin. Na verdade, se não me engano, o episódio 37 é eles ir lá na ilha do Gon, que é quando eles vão encontrar com a tia do Gon lá, que tem que encontrar a fita lá do Gin e tudo mais. Mas a ideia do arco de Yorkshin é que eles ir lá para a cidade, encontrar o Kurapika e o Leório para saber mais sobre o jogo do Grid Island. Quando eles salvaram o Killua, já tinham combinado que iam todo mundo se encontrar em Yorkshin. E aí, Isso. por uma questão do destino ainda, quando eles voltam lá pra Ilha da Baleia, eles acabam descobrindo do jogo, né? Do Grid Island, com uma pista do Gin, e veem que em Yorkshin o jogo estaria em leilão, né? Então eles têm mais um motivo pra ir lá. É bom tu falar que no episódio 37, que é o primeiro considerado do arco, é a primeira vez que o Gon escuta a voz do pai dele, né? Porque a outra vez ele era petitinho, então ele não lembrava. E quando ele escuta a fita... O pai dele, a criança nasceu, jogou lá na casa e foi embora.
embora, né? Foi isso. Entregou pra irmã e falou assim, toma essa criança aí, cuida aí, valeu, falou. Prima, né? É, prima, isso, verdade, é prima. E eu gosto muito dessas cenas, porque uma coisa que o Togashi, ele é muito bom, e a gente bastante aqui, é escrever os personagens, né? E escrever os personagens como uma coisa que a gente vê é muito, uma questão de storytelling muito interessante, é que as coisas funcionam, a história ela avança pelas ações dos personagens, as ações dos personagens mostram quem ele é, uma coisa depende da outra, né? Pra acontecer. Então a história depende dos personagens, e os personagens são aqueles que movem a história, e a gente só conhece eles de verdade através das próprias ações. Então é a construção cíclica, e o Togashi, ele é muito bom nisso, né? Essa cena da fita, deles vendo a fita lá do Gin, é muito boa, cara. Ela é muito boa. Eu acho que o ponto mais alto que todo mundo lembra é quando ele vai falar da mãe do Gon e o Gon para, né, a fita. Não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum. Então ali ele mostra muito bem, mais uma vez, como a gente falou nos outros episódios, quem é o Gon e o que é importante pra ele como personagem de verdade, né? O Gon, ele fala nesse mesmo episódio, na conversa dele com o Killua, ele fala assim, cara, falaram pra mim no começo que meus pais tinham morrido, depois soube do Gin, mas como eu fui criado pela Mito, pra mim, a minha mãe morreu mesmo. É a mãe dele. Tanto é que ela tá até ouvindo no mato assim. Ele fala assim, cara, eu tô tranquilão. Por parte de mãe assim. Só quero descobrir quem é meu pai. E por que ele me abandonou o filho, deve ser algo muito incrível, né, o que ele tá fazendo. É, e não era, né? É só mais um trabalho precarizado aí. Não paga a pensão, velho. Na verdade, é meio que cuida do meu filho que eu vou viver a vida de caçador. Eu acho muito legal o Killua tentando fazer uma cópia da fita, né? Ele sempre nos esquemas dele ali, né? É sempre muito interessante. E o Gin já se preparou pra caso alguém tentasse copiar a fita, né? Usando os voodoo dele lá. O Gin deveria colar cadenuvo, né? Pra fazer de pirataria. Dá pra usar a aura pra impedir cópia pirata das coisas. Pelo menos atrapalharia o desempenho dos jogos. E aí eles vão pra cidade lá da Ilha da Baleia. E, cara, esse é um arco de que fala muito sobre os pais filha da puta, né? Porque... Cara, Hunter x Hunter é sobre dead issues, né? É isso. Porque se de um lado a gente tem o Gin, que é abandonou o filho, a gente tem o pai da minazinha lá que vê o futuro, que o pai fala assim, a mina vê o futuro aí, larga na mão de seguranças e é isso. Quando tem a invasão lá, eu posso estar me adiantando muito, mas quando tem a invasão lá, ele só fica preocupado, cara, vão pegar a minha mina lá, minha mina, olha, minha filha lá, que pô, é minha fonte de renda. De poder político. É, a fonte de renda e de poder político dele dentro é isso que é interessante, porque toda a hierarquia do submundo de Orc-Shin funciona com base das previsões de futuro da mina, né? Inclusive, o pessoal da Aranha tem meio que um fracasso no primeiro assalto deles, porque foi previsto por ela que ia ter um assalto, né? Não, ela prevê tudo, até. Assim, o grande erro, na real, os mafiosos contra a trupe fantasma é a questão de poder militar. A real é que eles não esperavam que a trupe fosse tão poderosa quanto de fato é, porque eles trucidam todo mundo. É, uma coisa que fica no subtexto ali da questão, porque a gente conheceu a Aura muito pouco ainda, né? Como a gente tá conhecendo a Aura do treinamento do Gon e do Killua, basicamente, o pessoal da trupe fantasma é tudo macaco velho, usuário avançado, né? E a gente não tinha uma noção muito grande de qual é o limite da Aura, né? O que a Aura pode fazer? Quando a gente tem uma fala de um dos personagens lá, de um dos mafiosos, o cara, no caso, da Uzolene lá, que é chefe que acaba sendo chefe do Kurapika lá, do esquadrão do Kurapika, é dito que ele é um cara que consegue, ele é um cara muito pica, e ele consegue, com a aura dele, parar arma de revólver, né? Então, não é nem que eles subestimaram os caras, no conhecimento deles sobre os caras pica ali do submundo, eles conseguiam parar uma arma de fogo, alguma coisa assim, só que o cara levou um tiro de bazuca e... O cara tomou um tiro de bazuca e não arranhou o cara. Então, tipo, não foi nem a questão de subestimar. É que os caras eram realmente outro nível, né? Era um nível muito além de tudo que a gente tem visto, que a gente viu até hoje na série. E por mais que a gente tenha visto o Hisoka, até agora ele tem só brincado. Ele só tem... Foi o nosso primeira introdução até nós, leitores, ao high stakes, aos caras mais pica de Hunter x Hunter, assim, os caras muito pica, não os mais pica necessariamente,
mas uns caras muito fortes, muito outro nível, né? É interessante a gente só lembrar que nesse arco, o Zeno e o Silva lutam contra o Crollo. Sim, contra o Crow. E é uma luta que não sai do lugar. Mas assim, são os dois caras da família mais pica de assassinos contra o cara da organização mais pica, lutando e a luta não sai do lugar. Pra tu ver o nível do poder da trupe. O Crollo segurou 2 dos assassinos mais poderosos da mitologia de Hunter x Hunter. O cara segurou os 2 assassinos mais poderosos. Nessa saga, nem todos os membros usam suas técnicas de Nen, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Feitan lutando ali praticamente só com a espada quando precisa lutar. Ele não usa a técnica de Nen, que mais pra frente a gente vai ver que é uma técnica extremamente destrutiva. Então, apesar de ter só é um nível assim, tem os membros da Genei Ryodan, mas nem todos eles estão se esforçando ali com o seu 100%, então... É porque eles não tinham adversário, né? Não tinha sentido, né? Essa que é a verdade, eles não tinham adversário. O único que teve um adversário foi o Govin, né? Esse entrou na condição que o Kurapika sabia exatamente na luta que ele tava se metendo e o Voguinho, acho que não me engano, o Crollo, não sei se é o Crollo, acho que é o Crollo que é o cara que fala, tem esse diálogo, que ele fala assim, cara, é o pior adversário possível, porque o Voguinho é o cara que vai pra cima, não pensa, ele só vai, ele é arrogante, ele subestima, ele brinca com o adversário, então era o pior adversário possível. Eu esqueci exatamente como é o diálogo, mas a informação era essa, que o Voguinho era o pior tipo de situação, que o Voguinho era o pior adversário pra você deixar sozinho, assim, sem nenhuma informação, que é o cara que é negligente. A questão ali, o que até falaram que é uma coisa interessante de ver, né? Porque quando a gente pega lá os tipos de Nen que tem, os 3 tipos de cima, eles são os tipos de combate direto, né? Eles são os melhores num combate direto, de uma luta corpo a corpo, de um combate mais direto. E os 3 de baixo são os tipos que eles não têm tanta resistência, o Nen deles não é tão forte pra defesa física, pra esse tipo de coisa, né? E o Gov, ele era o tipo reforço, né? Que é, teoricamente, no combate corpo a corpo, o mais pica. E a construção que eu gosto muito desse arco nesse sentido, porque a gente tem todos esses personagens overpower, todos os outros usuários de Nen, mesmo do arco, são nada perto deles. E o Togashi, ele consegue construir dentro desse cenário uma construção narrativa onde Leório, onde Gon, onde Killua consigam fazer parte dela e ser relevantes pra história. Porque eles não conseguem lutar de frente com nenhum desses caras. Você falou de lutar de frente, né? Porque o Gon faz até uma brincadeira, ele e o Killua pra ganhar dinheiro lá e fica brincando de... Leiloar item, né? Como que é o nome? Não, é queda de braço. Ah, sim. E aí eles estão derrotando todo mundo e aí vinha a minazinha lá da Genei Ryodan toda franzina, aquela mina do Inspirador, acho que é Shizuko. Isso. Eu não lembro qual é o nome dela, mas é Shizuko. Ela vem toda franzina lá e ela, tipo... Eu não lembro, ela ganha, né? Não, ela perde. Não, ela perde porque ela é canhota e ela usa o braço direito, né? Mas o interessante é quando a gente vê, que nem eu falei, esse chart, né? Essa coisa do Nen e como ela é distribuída e como ela é explicada durante esse arco mesmo, quando aparece o próprio Kurapika e a habilidade dele nada roubada, nada overpower, que inclusive ela é num tipo não combatente, né? E mesmo assim ela é mais forte que o Gon, fisicamente, né? Então esse é o nível dos caras. Ela não é o combatente, inclusive tem algumas falas interessantes do Lucifer, né, em relação à importância dos membros não combatentes, por causa que as habilidades de cima são habilidades para combate, e as habilidades de baixo elas são habilidades que são mais raras, mais específicas. Então até esses membros mais de baixo, pro funcionamento da trupe, até são mais importantes, são não mais importantes, mas menos descartáveis, né? Então os próprios de cima, eles estão dispostos a sacrificar por esses outros membros técnicos, digamos assim, né? Então eu gosto muito como o Togashi trabalha toda a estrutura de poder dele narrativamente dentro da obra e como ele consegue usar o Gon, o Killua e o Leório dentro desse arco pra construir a narrativa sem ter que enfrentar ninguém, porque eles não têm a menor condição de enfrentar ninguém. E funciona. O Gon e o Killua fica na correria do caramba, né? E tipo assim, tu fica naquela tensão, né? Porque, se não me engano, tá o Nobunaga... eu lembro do Nobunaga. Tá o Nobunaga, tá a Pakunoda e tá mais alguém junto lá. Eu acho que aquele cara lá, o loirinho lá. Não o Sharnak, o outro. O Shanks. Não, o Sharnak. Shanks! Não. Eu só fui longe. Eu ia falar Shannak. Eu falei Shanks.
A Mate tava junto, né? Quando sequestram ele, você tá querendo saber. Isso, Amate. Eles estão disfarçados, na real, né? Mas eles estão lá porque eles estão atrás do Kurapika já nesse ponto aí, né? Isso. Então, o Gon, a ordem é o seguinte, todo mundo chega de frente de frente. O Kurapika trabalhando lá pra máfia, porque ele quer achar informações do Ryodan e achar informações dos olhos do clã dele, que são vendidos no mercado negro. Isso, positivo. O Gon, o Killua se juntam com o Leório primeiro, que o Gon e o Killua estão querendo ganhar dinheiro para poder entrar no leilão. Não é nem para conseguir comprar o jogo, porque eles não vão ter dinheiro para isso. Mas ter dinheiro suficiente para participar do leilão, né? De Orc-Shin. E nesse caminho, enquanto a gente tá vendo toda a treta e construção da Kurapika e a desconstrução do Kurapika como personagem, porque esse arco ele é muito mais sobre o Kurapika, né? Mostrar o que tá acontecendo com ele, e a gente vê a mudança de personalidade do Kurapika, deixando a vingança dele, corromper ele e ser levada pra cabeça até o momento que ele encontra o pessoal de novo, que dá uma recuperada, né? Mas... A gente não pode esquecer que quem acalma o Kurapika é MC Melody, né? Não, mas na verdade, narrativamente, quem acalma de verdade é quando ele encontra, né? Porque ele tá meio que numa sinuca de bico, ele tá sendo corrompido por algo e ele tá começando a perder a visão de qualquer coisa que não seja a vingança dele, e isso inclusive faz mal pra gente ver isso na luta com o Hugo, que ele não gosta de estar fazendo aquilo, né? Mas ele se sente responsável pelo clã dele, então tem toda essa construção, mas eu tô tentando encaixar as peças aqui pro pessoal não ficar perdido. Tem o primeiro ataque do Ryodan, que eles acabam não pegando nada, porque por causa da menina, eles conseguiram prever o ataque, né? Mas o leilão aconteceu igual. E aí tem a luta do Kurapika com o Hugo, filho, eu não sei falar o nome desse desgraçado. O Voguinho. E ele vai de Americanas, né? O Kurapika, ele tem uma habilidade de quando os olhos dele estão vermelhos, ele simplesmente tem todos os status de Nen lá, do chart de Nen no máximo. Ele é todas as classes ao mesmo tempo. E bom dizer o cheater que ele usa lente de contato pros caras não perceberem que ele tá nesse modo. E até pra saber que ele não é desse clã, né? Tem isso também. Sim. Tem duas funções, mas o fato de ele poder ligar isso também ajuda. Depois a gente, lá nos últimos arcos do mangá, a gente descobre que usar essa forma tem um puta de um preço, né? Mas na época a gente não sabia, mas agora a gente sabe qual é o custo, né? Mas na real ele já falava, ele falou que tinha um custo já nessa APA aí. Não, mas a gente não sabia qual era o custo. Não é o que ele explica é um dos contrapontos de uma das técnicas dos dedos dele lá, de um dos anel, tá? Uhum. Ficar no modo do imperador dele, aquele óleo vermelho, tem um custo a mais, porque as outras habilidades, elas funcionam de uma forma quando ele não é modo imperador, e quando ele entra no modo imperador, elas ativam uma outra função. É que o Kurapika ficou vários anos fora da obra, né? Ele voltou agora pra obra e tá dando mais destaque pra ele. A gente sabe hoje que, se eu não me engano, cada minuto naquela forma ele perde um mês de vida, alguma coisa assim. Era um negócio bem desses. Ele perde expectativa de vida, né? Então, às vezes, uma habilidade que ele usa por alguns segundos numa luta já custa ali X tempo de vida, né? O olho, enquanto ele estiver no modo imperador, vai perdendo tempo de vida. Essa desculpa aí dos anos de vida não é nada original, né? Porque Naruto tem essa desculpa. E né, joga pro futuro, né? O Luffy Gear Second lá, o Gear 2 lá, ele fala isso, não, toda vez que ele usa aquilo lá, que ele fica aquele modo super rápido lá, ele consome expectativa de vida. O Kaioken, mesma coisa. Não, o Kaioken tinha perigo dele se explodir, ali. Não, mas ele fala que consumia expectativa de vida também. Não fala. Tá se confundindo. Fala, pô, lembra que tem... Não fala. O Kaioken, ele pode literalmente morrer se ele perder o controle ali. E se ele tentar ir mais do que ele consegue controlar, ele pode ter problemas na hora. Não é algo que ele joga pro futuro. Inclusive, quando ele usa o Kaioken 3 vezes, 4 vezes lá no Vegeta, ele sai carcomido, né? Na hora. Ele não consegue mais lutar com o Vegeta, basicamente. Ele começa a perder força, a se machucar naquele momento, né? O Kaioken era instantâneo. Enquanto ele tivesse numa medida que ele controla, ele consegue ficar de boa. Se ele começar a passar, ele pode morrer. Essa era a coisa do Kaioken. Pode ser o efeito Mandela da minha cabeça. Mas enfim. Efeito Mandela, Eu tô te falando porque eu reli recentemente, que eu tava estudando japonês, eu tava relendo Dragon Ball japonês, né? Bom, mas o fato é que não é nada original. Então deixa assim, o Togashi do futuro resolve isso aí. Porque a obra acaba sem saber o efeito disso. O legal de uma técnica tipo o Kaioken é que ela causa um problema instantâneo. Porque jogar pro futuro não é tangível, tá ligado? A obra vai acabar e eu não vou ver o efeito disso. Então, não, mas não é só isso. É que, por exemplo, na luta contra o Vegeta, no momento que ele começa a usar um Kaioken, assim
acima do poder dele, isso significa se ele não derrotar o Vegeta com aquilo, ele não vai conseguir derrotar mais o Vegeta. Então cria uma tensão durante aquele próprio combate. Enquanto uma técnica que joga pro futuro o problema apenas, não constrói tensão para aquele combate, porque naquele combate aquilo não vai ter nenhuma consequência. Esse tipo de técnica, técnicas tipo Kaioken, elas são muito mais interessantes pra narrativa, né, do que eu vou morrer daqui, sei lá, não vou. Talvez não seria o caso de meter que nem um Mangekyo Sharingan, que, tipo assim, tem aquele efeito a médio prazo que você, tipo, consegue ver durante a obra. Que, tipo assim, o Mangekyo Sharingan, o Itachi, o Sasha ali, vai ficando cego. Vai ficando cego. Então poderia ser uma parada mais ou menos nesse sentido, né, também. Mas depois ele jogou fora, né, também, no Naruto. Naruto, tudo que vem na Guerra Ninja estraga a obra, sejamos sinceros. O ponto é que o Kurapika, ele, com esse risco, ele chegou num nível muito alto, muito mais rápido que todo mundo, porque também as técnicas deles, elas foram criadas basicamente pra enfrentar as aranhas, né? Ele tem, inclusive, essa restrição. Então, porque foi explicado aqui, se tu bota restrições, custos, riscos na tua técnica, mais forte o Nen dela fica, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu também aqui. Basicamente o que eles falam não é risco e condição, é condição e punição, né? Que tipo assim, Sim. Eu condiciono, essa técnica só vai funcionar nas aranhas. E aí, eu botei uma condição, mas eu posso adicionar uma punição. Sim. Que se eu errar, digamos que o Kurapika tá convicto que um cara é da aranha, e o cara não é, existe uma punição pra ele. E no caso, se eu não me engano, acho que até é a morte, né? É a morte. É pra uma das técnicas dele, que é a técnica simplesmente mais apelona, que é quando ele prende a pessoa, ele coloca a pessoa em Zetsu, né? Que é o estado que a pessoa não pode usar aura. É o Chain Jail. Chain Jail. Aquela técnica ali, se ele usar em alguém que não é aranha, ele morre. Isso. Então ele criou condições e punições pra ele não... pra potencializar. A verdade sincera é que o Kurapika pegou um atalho, né? Isso que eu gosto do Togashi, porque o Togashi, ele simplesmente não deu esse atalho única e exclusivamente pro Kurapika ficar mais forte porque sim. É porque existe toda uma construção narrativa do Kurapika, dele se dedicar à vingança dele, ele não se importar com mais nada. Essa construção dele tá entrando nesse caminho sem volta, narrativamente. E os poderes e a forma que ele usa o Nen pra contar essa história, tanto num poder dele, quanto na narrativa, que a gente vai vendo, a gente realmente vai vendo. E o próprio treinador, ele fala isso sobre o que ele tá fazendo. É isso que é interessante em Hunter x Hunter, sabe? Não, a sacada, assim, que a gente pode pensar é que o Kurapika é um cara extremamente overpower, super poderoso quando se trata das aranhas, ou seja, quando se trata ali da turma da Genei Ryodan, mas ele é um cara forte, mais próximo da normalidade contra um adversário normal. Se você tirar ali do aspecto contra a Genei Ryodan, ele, sei lá, nível Killua, talvez? Que o Killua é bem mais forte que o Gon. Ele só não pode usar uma das técnicas dele contra outras pessoas. Não, tem a condição. Não, tem a punição e tem a condição, porque tem outras técnicas lá que ele não pode usar também. Não, mas nenhuma das outras técnicas tem essa condição. É porque a gente tem que entender que a técnica dele de colocar a pessoa em Zetsu dentro do mundo aqui, dentro de como funcionam os combates com Nen, é simplesmente a coisa mais apelona que existe, tá? Porque tu impede a pessoa de ter qualquer poder. Ela vira um ser humano normal. A partir do momento que ela é pega pela corrente. Até mesmo para defesa, né? Ela não pode se defender. Ela serve pra atacar, pra se defender. A armadura é onde eles usam o técnico. E a pessoa, no momento que ela é pega pra essa corrente, ela perdeu a luta. Dentro do mundo de Hunter x Hunter, dos combates, é isso que significa o adversário te colocar em Zetsu. Além disso, além de tu estar em Zetsu, tu tá acorrentado com correntes cobertas por Nen que dificilmente um humano consegue quebrar com força bruta. Inclusive, o primeiro que ele mata ali é literalmente o cara mais forte fisicamente da trupe. E se ele não conseguisse quebrar, ninguém da trupe ia conseguir quebrar. Tanto que o Kurapika fala isso, né? Ele fala que ele escolheu deliberadamente o Vogin como primeiro alvo. Sim, então o que acontece? A gente tem que entender que essa técnica, por si só, ela precisou dessa condição e dessa punição justamente pelo quão overpower ela é. Pra gente ter noção, tem um outro personagem mais pra frente que ele também tem uma técnica que possibilita botar alguém em Zetsu, que é o Knuckle, né? Mas as condições que ele tem que cumprir pra isso acontecer, elas são vastas. O Knuckle é o carinha da Dilma lá, que tinha o meme da Dilma. Não sei o que lá, dos juros. Eu juro, é ele mesmo. Eu lembro dele por causa
lembrado do meme dos juros. E o próprio Lúcifer, pra ele roubar o Nen de alguém, uma série de condições, né? Tu pode botar risco, tu pode botar milhões de condições, né? Só que vai ficar difícil. Então, a única técnica do Kurapika que ele precisou colocar esse nível de punição foi essa. As outras, ele pode usar à vontade, basicamente, sabe? Inclusive, o olho do imperador, que é o que deixa ele overpower, porque ele fica mestre em todas as áreas de Nen. Então, ele é um cara overpower em qualquer lugar. Só que, contra o Ryodan, ele tem basicamente um Coringa que pode vencer a luta instantaneamente, né? Essa que é a diferença, na verdade. Então ele é um cara overpower, claro que o olho do imperador tem um risco, que a gente falou, um risco futuro, ele vai perdendo, ele não pode ficar usando a Deus dará, mas ele é um cara overpower de qualquer forma, só que o do Ryodan, ele basicamente ele ficou brincando com o Gvet, sabe? Ele tava testando as habilidades dele, ele deixa isso muito claro. E a gente ficou conversando de Nen, eu gosto muito desse sistema. Eu gosto de jogar RPG, e eu sou um cara meio solitário, então eu jogo RPG eletrônico sozinho, nos Dragon Age da vida. Pô, aí eu fico ali pensando, não, vou fazer isso aqui, porque vai com aquilo ali. Eu gosto de pensar nos combos assim, porque, sei lá, os jogos que eu jogo geralmente tem vários personagens e tudo mais. Então, tu cria várias situações pra tua build funcionar. E o Hunter x Hunter, tipo assim, se você parar nessa parada das condições e punições, é uma build do que o cara tem, tá ali. Se tu tirar a história, tu tirar personagem e tal, dá pra ficar falando só de como, só do sistema de poder e como o Togashi usa. É tipo um TCG, condição e tudo mais. Eu tenho uma carta aqui virada para baixo e tudo mais. Assim, Onde está o canalha da corrente? Nesse arco, a gente tem que lembrar que o Voguin, ele é o cara que foi envenenado, né? Tem até a cena nojenta lá que ele começa a encher cerveja lá pra mijar os vermes e tudo mais. Os ovos das larvas lá que o cara coloca nele. Esse arco, como eu disse antes, ele apresenta também a mina que pode ver o futuro, que é uma habilidade assim, querendo ou não, a habilidade de prever o futuro é sempre um bagulho muito, não vou dizer complicado, né, de justificar. É que no caso, o Togashi criou uma carta na manga dele pro sistema, né? Porque ele criou 6 tipos, que é 5 tipos que são extremamente específicos e o especialista que é o resto, basicamente. Não se encaixa nesses outros aqui, é esse aqui. É basicamente isso, né? O especialista. O Coringa mesmo, né? É um Coringa, é alguém que tem uma habilidade que ela é muito fora da casinha. Uma habilidade, geralmente, muito overpower. O poder único. É um poder muito único e todos os especialistas que apareceram até agora, de que eu lembro de cabeça, assim, eles são sempre overpowered, tem sempre uns poderes muito absurdos, assim. Inclusive, tem uma fala que, tipo, os manipuladores, conjurador, muitos tentam treinar pra mudar de classe, que é muito difícil, mas existe a possibilidade. Eles tentarem ser um especialista, porque é a casa do lado deles, né? Porque simplesmente os caras são absurdos, sempre é um poder muito absurdo. O protagonista de qualquer obra, tido Battle Shonens, eles são, de Hunter x Hunter, eles seriam, né, um especialista, porque eles sempre são os caras que têm um poder ali diferentão. Pior que não. Pior que a maioria seria literalmente o Gon, porque o Gon, ele clava, faz boing, é isso. Não, pô, é um especialista. Todo cara do Battle Shonen tem uma coisa que faz ele ser diferente, cara. Protagonista, não, mano. Não, sim. Naruto, Goku, todos eles têm um bagulho que faz ele ser diferente, cara. Não, mas não é ser diferente. Tu tá confundindo ser diferente. A gente tá falando... porque a maioria dos protagonistas de shonen dos animes, eles não se encaixam na classe especialista porque se encaixam em uma das outras. Não, pô, não, pelo contrário, pô. Eu acho que o Lucas tá usando muito como base Zekai, talvez. Não, pô... Goku é muito reforço e do lado de reforço é o que? É emissão, cara. Goku é isso, reforço e emissão. Não concordo, não. Mas eu te entendo. Como tu não concorda? O que ele tem a mais? Aumentar de poder, power up, transformação, o pessoal de reforço faz no coisa, não é isso. Especialista é literalmente um negócio muito fora. É um negócio muito, muito, muito fora mesmo. O Ichigo tem tudo. O Ichigo seria especialista. Reforço é missão, mano. Eu acho que um exemplo aí, Lucas, de especialista, o Rimuru, que ele tem aquela habilidade de absorver o poder do que ele consome, sabe? Aí ele seria um especialista. Porque o Gon, ele é protagonista de shonen, não sei se tu sabe, aquela técnica que ele usa lá, depois que a gente fala do Quimerante, é reforço. Não, sim, justo. Entendeu? O que o Togashi fez, ele criou um sistema, que o sistema é muito complexo. E o especialista é realmente uma coisa que é muito exceção, que não se encaixa em nenhuma das classes e não se encaixa em combinação das classes, porque tu não é obrigado a usar um poder que ele encaixa dentro de uma classe só. Tanto que a técnica do Gon, ele consegue usar poder de 3 classes, só que a classe principal dele é as 2 classes do lado, né?
E tu tem poder que combinam mais de uma classe. Isso não é problema também. A questão é que o especialista não entra nem aí. Ou seja, é uma técnica que não é de uma classe exclusiva e não é a combinação de nenhuma das outras classes. É realmente um negócio muito específico. Muriel, eu vou te dar esse voto aí. Perdi essa aí. É um negócio roubar poder dos outros. Cara, é muito específico essa habilidade. Você me ganhou. Ela não consegue, porque ela não descreve por nenhuma das outras classes, que é manipular as coisas, aumentar o teu poder, emitir energia, transformar a tua energia em um outro tipo de energia, ou em outro tipo de propriedade, tipo a Banjigami, que é borracha e goma, né? Como o Hisoka gosta de falar sempre, tem as duas propriedades. Conjurar armas, transformar as armas que tu conjura, manipular coisas. Os outros poderes de Enem, esses 5 que eu falei que não são especialistas, olha a quantidade de coisa que já tem aí. Vamos voltar a falar sobre o arco, então. Esse nem eu manjo, porque uma vez eu escrevi um sistema de RPG baseado nisso. Só me tira mais uma dúvida aí. É ainda em Orkshin que existe o sequestro do... Não sequestro, mas que o Kurapika coloca uma condição no coração da Akunoda e o Crollo fica sem poder? Não, é o final do arco, Um dos grandes tesão desse arco é o Hisoka chegando lá pra lutar com o Crollo. E o Crollo falou assim, então, tô sem nem, não, irmão. Tô sem nem. É muito boa essa cena, mano. Então, meu, o legal é que assim, ele chega, vamos lutar. Aí o Crollo fica só olhando pra ele, tipo, caramba. Aí ele pega e tira a tatuagem falsa, né, que ele botou usando a Banjigami, que tem as propriedades de borracha e de goma, né? Ele fala, você não precisa se preocupar de ser um enfrentamento entre pessoas do Ryodan, porque eu não faço mais parte do Ryodan. Aí o Crollo dá uma risadinha, porque a condição é que ele não pode falar pra eles. Ele não pode falar pra do Ryodan sobre. Já que e agora que o Hisoka não é, ele pode falar, entendeu? E na hora que ele fala, o Hisoka fica aquela cara de quebra. Seria a cara do Pikachu, né? Se fosse uns anos depois. Mas seguindo a linha de eventos, de raciocínios, depois que ele derrota o Hugo, Gon e Killua estão indo atrás do Ryodan pra pegar informações, porque a Mafia botou um dinheiro infinito, né? Um dinheiro gigantesco pra qualquer informação sobre eles. E é aí que eles são presos pelo Ryodan e a gente conhece um pouco mais de como funciona o Ryodan, como eles pensam, aquelas pessoas ali dentro. E a gente descobre do cara da corrente, né? O maldito da corrente, pô. É, o desgraçado da corrente. Desgraçado da corrente. E como funcionam os poderes da nossa querida e maravilhosa Akunoda. Exatamente. Você consegue relembrar aí? Basicamente, ela consegue ler o coração das pessoas. Ler o coração das cartas. Lê o pensamento ali no momento, né? O pensamento, se ela tem que encostar. É muito legal que eles trabalham isso. O Togashi, ele é muito gênio no poder, né? Porque não é aquela coisa que, relei e vi tudo. Ele fala que a mente é um bagulho tão complexo que ela consegue pegar ali nuances do que a pessoa tá pensando, né? E, por exemplo, ela toca no Gon e no Killua. Eles não sabiam que o desgraçado da corrente era o amigo deles. Só que assim, eles nem... Ela não consegue ler nada relacionado ao Kurapika, porque eles não pensam nisso, né? Eles não sabem. E não é aquela coisa, toquei aqui, uau, nossa, abri minha mente, sei tudo. É muito legal. Ela não consegue ler as memórias deles, né? Nesse ponto, o Gon e o Kurapika nem sabem qual era o poder de Nen. Não sabem, eles não sabem. Sim, eles não conseguem saber, eles não sabem, justamente. Tanto depois, o que é legal é que o Kurapika consegue, quando eles começam a falar mais, eles percebem, porra, deve ser o Kurapika. E ele fala, puta merda, se ela encostar em mim de novo, porque agora eu tô ligado, agora se ela me perguntar, eu tenho uma visão. Isso é muito legal. Só que ela tem que ser algo que eles estão pensando no momento, uma informação muito específica, né? Se ela tivesse perguntado se eles conhecem alguém que odeia o Ryodan, eles tinham visto o Kurapika. Exatamente. Então, assim, foi uma questão muito tenso, porque se ela fizesse as perguntas certas, né? Ela teria resposta. Ela seria a resposta, mas depende muito da condição da técnica, né? Fica muito nesse jogo mental. Ele usa, isso que é legal, ele usa muito isso esse poder dela pra construir tensão ali naquele momento também. É muito interessante. Eu gosto do sistema de poder do Nen justamente porque o Togashi usa muito, que nem a gente, no final tá virando o foco do podcast, pra construir o personagem. O poder às vezes tá muito ligado com quem aquele personagem é, com a evolução dele como personagem, como pessoa, a forma que ele usa pra construir tensão, sabe, cara? Não é só o poder que eles usam pra bater nos outros. Sim. É um poder que eles usam pra interagir no mundo como um todo, assim, e pra criar tensão de múltiplas maneiras. E transforma também poderes que não são, assim, pra porrada, em também ser um poder extremamente útil que traz, entre aspas, poder pra trupe, né? O cara tem a mulher tem um poder de ler a mente, os pensamentos ali,
Cara, isso é muito útil. Então, ele transforma ali a história de acordo com os poderes, não dependendo só de força física, força bruta, e sim também de informação, de descobrir as coisas, de manipulação. Isso é muito bom. E isso que faz Hunter x Hunter ser tão bom. Porque a trupe deles ali, né, mano, ele é um ladrão, né? E não dá pra te chegar invadindo. Tanto que, tipo, a Shizuka, a função dela é o quê? Ela não deixa ova. Sim, limpar. Ela aspira o lugar e não deixa nada. Limpa todo o sangue, qualquer evidência, qualquer pista que poderia existir deles ali, ela apaga. Um lê a mente, outro controla o corpo. O outro ele consegue manipular as pessoas, o Cortop ele consegue fazer cópia das coisas, então, tipo, eles podem roubar uns negócios, deixar as cópias no lugar, levar o verdadeiro embora e as pessoas vão demorar um tempão pra descobrir que o negócio foi roubado. Então toda a construção deles como grupo, isso que é legal também do Ryodan, porque a gente vê muita interação deles como grupo, que é o que eu falei do Togashi. Togashi é muito bom porque ele consegue construir eles como grupo, como personalidades, como indivíduos, através do quê? Através das interações deles com eles mesmos, toda a personalidade deles é transmitida, como esse grupo funciona como grupo, é transmitida ali, a confiança que eles têm no Lucifer. Depois a gente vê eles interagindo com Gon e com Killua, a gente também vê a forma de alguns pensarem sobre algumas coisas. Então, assim, não é aquela história vazia de personagens socando soco no outro, que nem eu falei, pô, o Gon e o Killua, eles têm que usar a cabeça pra lidar com esses caras. As duas mortes desse arco, né, dos vilões desse arco, são planejadas, não são, tipo assim, só porradaria. A da Pakunda, principalmente, né? Do Voguin é mais porradaria, vamos lá, é mais porradaria. O Govin, ele é importante pra gente em vários sentidos narrativos de construção de mundo, inclusive. Porque ele mostra, primeiro, qual é o nível do Ryodan em relação ao mundo. Mostra pra gente que esses indivíduos, eles são realmente excepcionais. E que eles realmente são uma força muito destrutiva nesse mundo. E por isso que eles estão soltos há tanto tempo. E o Kurapika escolheu ele pra enfrentar, tem todos os motivos, né? Porque o resto... Cara, os caras falaram, tá sozinho, o resto do grupo ficou jogando canastra, né? O Voguin é um cara que gosta de lutar sozinho. O Voguin é o cara negligente. O Voguin teoricamente, era o cara fisicamente mais poderoso, então dava pra ver se a corrente funcionaria ou não. Ele cumpria todos os requisitos para ser a primeira vítima. A coisa mais importante, que tá deixando passar, é que o grupo confiava nele. Esse que é o ponto mais forte aqui do arco. O pessoal do Ryodan, eles confiam, apesar de eles terem os conflitos deles, eles confiam muitos dos outros. Era engraçado porque eles são um grupo desunido e muito unido. Então eles confiavam que nenhum momento passou na cabeça deles que ele ia perder. Não só na cabeça dele, na cabeça do grupo. Aquela ganguezinha lá, que vem, que é o cara do corpo espinho e tudo mais. Sim, os Zodíaco, alguma coisa assim, é o nome assim, da organização deles, uma coisa assim. Não é Zodíaco, é Besta das Sombras. Besta das Sombras, eu confundi. Não lembro. Que é o cara que é o verme, enfim, tem vários. Os caras lá que fazem vários combos. Tem um cara lá que também tem um negócio do tapete, né? Que é o que. É o cara da máfia, os caras da máfia lá, trabalham pra máfia. As bestas da sombra mesmo. Os caras tipo assim, é um grupo da máfia, mas meio separado ali do grupo do Kurapika, né? É uns caras mais sinistros, assim, digamos. Uns caras todos com cara de maluco mesmo. E o Voguin, tipo, os caras... Mano, os caras fazem vários ataques de kamikaze e os caras que você acha que vai ganhar. E o Voguin pega o braço de um, joga no outro, pega o espinho de um e tá nem aí. Ele morde a cabeça de um e gospe o crânio no outro, né, mano? É isso que acontece. Mano. Gospe os ossos, né, velho? Ele gospe um pedaço do osso, mano. Mano, é muito bom isso, porque grita, né? O cara que tem entre aspas, a armadura impenetrável, que são os pelos, né? Ele grita e estoura o cara com um grito. Eu acho que é muito legal. Isso mostra, né? É uma ferramenta do roteiro ali pra mostrar o quanto que a Genen Ryodan é uma anomalia naquele mundo, né? Como... Sim, exatamente. O Muriel falou, por que esses caras tá solto? Mano, porque ninguém consegue pegar esses malditos, né? Um cara solou 8 caras que seria a elite de NEM ali da máfia. Então, esses caras estão além do que um usuário de NEM comum. Imagina de pessoas que lutam usando arma de fogo no mundo onde tem poderzinho. Assim, depois a gente, mais pra frente, a gente descobre que, assim, que a arma de fogo, ela é muito efetiva com o NEM, sabe, contra o usuário de NEM, porque nem todo usuário de NEM consegue defender de qualquer calibre de arma de fogo. Sim. O cara realmente é absurdo, sabe, o cara realmente tá fora da escala. Realmente, o negócio da confiança deles neles, entre eles, e de que não existe muitas pessoas que podem enfrentar eles. Porque que nem eu falei, os caras ficam jogando canastra,
extra enquanto ele tava lutando com os caras da máfia, sabe? Tipo, eles não tinham a menor preocupação. Esse primeiro momento, ele traz muita atenção pra obra, porque aí você olha pro Gon e Killua, que acabaram de aprender Nen. O Kurapika também acabou de aprender Nen, mas tem uma técnica mais avançada. E pro Leório, que tá ainda desenvolvendo o básico do Nen. Você olha pra esses 4 personagens Sim. e se pergunta como esses caras vão resolver esses BOs, né? E aí tem toda a genialidade do autor, né? De tudo que acontece. Mas é muito legal porque essa introdução a Genen Hildan, você olha e fala, meu Deus, como que vai resolver isso? E eles dão um jeito de resolver, né? Não é da melhor forma, mas é da forma que dá certo, entendeu? Tem que usar a cabeça, porque é o que sobrou pra usar, né? Cara, eles planejam um sequestro, né? Sequestrar o líder, né? Da Hildan. E eles conseguem, usando a cabeça, né? Só que acaba o Killua e o Gon ficando pra trás. E eles têm que trocar trocar refém, né? Estavam trocando refém, mas o Kurapika, ele deixa o Lucifer selado, e a Kunoda também toma um dos poderes dele, ela não pode falar nada, senão ela morre, né? O poder que o cara, que ele bota uma coisa no coração da pessoa, e a pessoa ela tem que cumprir com acordo, né? E ela não cumpre. E eu gosto muito, porque assim, esse que é o legal, eles são os vilões. O pessoal do Renengon não são pessoas boas, eles são pessoas horríveis. Mas eles têm esse senso de grupo que é construído pra gente, que isso que é muito massa. Eles são personagens com múltiplas camadas. Isso que a gente não teve nem background deles. Ele mostra isso simplesmente pelos diálogos, pelo subtexto da obra. E ela usa o poder dela, e eles confiam, eles desconfiam, mas não, eles confiam nela, porque ela tem que atirar neles com a arma. E ela usa o poder dela pra transmitir as memórias dela pra eles saberem o que aconteceu, e ela morre. Ela sacrifica pelo grupo, mas porque ela confiava no grupo, e o grupo confiava de volta nela. Então isso que é o foda do Togashi desse arco, como ele constrói cada personagem e cada uma das peças que movimentam esse arco. Porque tu tem o Hildan, tu tem o Kurapika lá na máfia, tu tem a parte mais cômica, mais leve, pra quebrar um pouco o gelo, do Leório, do Gon e do Killua tentando fazer dinheiro, né? Que é a parte um pouco mais leve. E todas essas peças vão sendo construídas e movidas de uma forma natural, movidas pelos seus objetivos iniciais ali, até que todas se juntam para criar o clímax do arco. E nesse meio tempo ele desenvolveu o lore do mundo, desenvolveu a Hildan, desenvolveu os personagens, a relação entre eles, desenvolveu o Kurapika, sabe? E colocou um monte de poderzinho massa que a gente passou um tempão aqui discutindo. Não, se deixar, a gente faz um glossário aqui só dos poderzinhos, da referência. Eu vou me vingar daquele moleque da corrente, eu vou atrás dele! Tá aqui na pauta, a gente fala da trilha sonora. Nossa, essa é um ponto. É um ponto interessante porque 2011 não é ruim, mas no 99 era mais impactante do que do 2011. É que assim, a trilha sonora de 2011, ela é muito boa pros momentos de luta, pros momentos de ação, os momentos mais empolgantes, até os momentos cômicos, eu acho que ela manda muito bem. Mas eu acho ela fraca comparada com a do anime, do primeiro anime, quando a gente fala de momentos de tensão, momentos de tristeza. Inclusive, eu falo isso pra arte desse anime também. Eu acho que nesse sentido, o estilo mais sombrio, mais sóbrio do original, da animação, a primeira adaptação, junto com a trilha sonora da primeira adaptação, ela se sai muito melhor pros momentos tensos, tristes e sombrios que esse arco tem. Eu acho que essa arte, essa trilha sonora muito shonen dessa original, essa arte muito saturada, com uma trilha sonora muito pegada ali eletrônica, né, com um ritmo muito acelerado, ela não funciona tão bem pros momentos mais tensos, quando tu compara com a original, sabe? Porque tu olha, quando tu compota as duas do lado, principalmente aquela cena do Kurapika, quando ele tá com meio que tá chovendo, ele abre os olhos lá pra assustar a pessoa, sabe? Tu pega mangá, o anime original e o de 2011, o de 2011 passa vergonha naquela cena. Essa cena é muito fraca no de 2011. Eu não vou nem falar questão de censura ou não, mas o 2011 parece que ele foi feito mais pra agradar o número maior de pessoas. Então, tudo nele é mais... A palavra não é genérico, mas é menos individual, saca? Eu acho que a moral é que o 2011, eles tentaram fazer um design sonoro e um design artístico muito voltado pro shonen, alegria, a parte, digamos, calorosa do shonen. E aí ela acaba ficando esse estilo de arte muito super saturada,
acabou enfraquecendo os momentos mais sóbrios e sombrios de Hunter x Hunter. E eu acho que até, eu não sei se era o melhor melhor adaptação artística pro Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter tem muito momento sombrio. E aqui no momento de Yakin Orkshin, quando tu compara tanto com o mangá, que é a obra original, quanto com a adaptação, lá eles conseguiram fazer esses momentos sóbrios, tanto visualmente quanto no áudio, muito melhor. Por quê? Porque a visão de design do original já era mais sombria também. Enquanto aqui ela é cores mega saturadas, alegria, felicidade, shonenzinho de porrada. Pra mim, essa é a vibe do design do moderno. Foi um efeito dos animes da época. Porque, pô, Naruto e One Piece lá, mano, 2011, 2012 ali, 2011, 2012, 2013. Não, Naruto e One Piece lá em cima, velho. Ah, mas, cara, a direção de Naruto, tu pega a direção de Naruto e de One Piece, eles sabem trabalhar os dois lados, velho. Eles conseguem, sabe? Com todo respeito a Prince of Tennis. Que, na real, Prince of Tennis merece respeito nenhum. Mas com todo respeito a Prince of Tennis. Foi o primeiro anime grande que esse cara foi dirigido. Na verdade, o único anime grande que ele dirigiu. Ele falou assim, mano, eu peguei uma obra das grandes da Jump aqui. Pô, vamos ver o que tá fazendo sucesso. Aí o cara olha pro Naruto ali, olha pra arte de Naruto, olha pro design de One Piece e fala assim, vou encher de cor. Como o pessoal lá, nossos parceiros da Cartoon fala, Dark Juninho não tá com nada. Vou meter cor aqui, é isso. Só que, mano, Hunter x Hunter, ele é muito diferente, sabe? A gente teve uma palestra lá no Anime Friends, que eu falei assim, cara, o único Battle Shonen que, junto com One Piece, que realmente me dá a sensação de aventura é Hunter x Hunter. Só que Hunter x Hunter, ele se leva muito mais a sério. One Piece, querendo ou não, mano, assim, ele tem uma história que leva, assim, mas os adversários, as lutas, elas não se levam muito a sério. Muito a sério, um ponto pé no chão. Não consequência, mas pé no chão, sabe? O Hunter x Hunter, ele tenta te dar uma noção de seriedade nas lutas, de pé no chão, que esses outros Battle Shonens que eu citei, não se levam, sabe? De questão de grotesco, sei lá qual é a palavra. Eu acho que a palavra certa que a gente tem que falar aqui é a questão assim, tanto o One Piece ele trabalha com, às vezes, temas muito pesados, tipo, escravidão, né, que a gente viu bastante, principalmente nos arcos dos Homens-Peixe e tal. Só que a questão que o Hunter x Hunter, ele trabalha com temas sombrios, né? Coisas mais, digamos assim, o negócio ali do Killua, ele trabalha muito com a mente do Killua, ele trabalha muito o negócio do Ryodan, um negócio mais do lado sombrio, de um lado, como é que eu posso dizer, de um lado que ele que se tu traz uma arte muito saturada, ele perde a atenção, porque aquilo é pra ser escuro, aquilo é pra passar um sentimento de ansiedade, aquilo é pra passar um sentimento de depressão, porque é o que ele tá sentindo. Então, quando tu tem também a teoria das cores, quando tu tem cores muito saturadas, tu vai perder isso, né? E aí, quando tu vai pro design de som, quando tu não tem um som que passe isso também, aquela cena perde a força, né? Quando tu vê o mangá, o Togashi desenhando, tu pega os momentos normais, cara, um trabalho de sombra mais simples, as roupas mais sóbrias, momentos com não tanta rachura. Quando tu chega nos momentos mais tensos da obra, ele manda umas sombras muito rachuradas, ele manda um negócio, ele aumenta, ele diminui a sobriedade da obra dele pra causar esse contraste, pra tu ter essa tensão. Quando a obra de 2011 vai fazer isso, ela falha em sair disso, e o design base dele não ajuda, né? Porque ele é um design base muito saturado pra uma obra tão sombria. Funciona melhor pro One Piece porque ela não tem essa pegada tão sombria, ele tem momentos mais sombrios, mas ele trabalha de forma diferente do que o Togashi. A forma que o Togashi trabalha esses temas dentro da obra dele e o Oda trabalha é diferente, né? Tanto que o Oda trabalha muito com flashback esses temas. O Oda trabalha com flashback e aqui o Coisa trabalha mais no subtexto, no momento, o que tá acontecendo também, né? Então tu tem formas diferentes de trabalhar e que tu precisa de approaches artísticos diferentes. E eu acho que na hora que essa direção foi trabalhar esses momentos de tensão, esses momentos sombrios, de grande depressão, de grande ansiedade pros personagens, de grande dor, de grande sofrimento, eles não conseguiram conseguiram transmitir artisticamente
isso pra obra. É isso que eu sinto quando tu compara principalmente com o de 99 e quando tu compara com o que o Togashi fez no mangá dele. Então, nesse ponto, ele perde pra mim. Nos momentos de ação, é meio covardia a gente comparar, porque o anime original lá, ele é aqueles exceções, onde tem uma quantidade gigantesca de cara muito pica grossa trabalhando no projeto, então tem umas cenas de animação muito alto nível, tipo Full Metal Alchemist da vida, sabe? E essa obra, só que tu olha o anime original e aí tu vê o teto dele e acha, nossa, maravilhoso. Só que aí tu olha pro piso, o piso é lá embaixo. A média dele não é aquilo lá. Aqui as cenas de ação, pra mim, elas estão, na média, muito melhores do que o original. É que o original tem umas cenas que são muito foda, tá? 2011, finalzinho do auge da Madhouse, né? Então, eu acho que o teto da obra original pra essas cenas de ação é melhor, só que o piso, a média, onde normalmente a obra vai estar, né, que é o dia a dia da obra, é muito mais alto dessa. Só que na parte de tensão, sombria, ansiedade, tristeza, ela falha bastante pra mim. Ela falha bastante. Eu entendo que nesse quesito o 99 é muito bom, o 99 é muito bom e tal. Apesar de não chegar nesse nível, nessa coisa, eu acho incrível a qualidade do anime em si geral. Eu concordo que a paleta em si é muito colorida. Isso, se você for pegar um comparativo, perde longe, mas tem muitas cenas boas também, né? Ó, igual o Lucas citou alguns minutos atrás, o Hacken, né? Que é quando o Uvo morre e eles tocam aquele Hacken, a Genei Ryodan, né? Destruindo a cidade. Cara, essa cena é uma das minhas cenas favoritas em anime. E eu acho que nessa cena específica, a trilha, ela contribuiu muito, né? O meu problema com eles é quando eles vão construir a parte mais sombria do coisa. Quando é a parte mais shonen, mais de ação, eles mandam muito melhor. Eles mandam muito bem. Concordo. Tipo, a cena da Pakunoda, a cena lá do Gon correndo da Genei Ryodan, o luto do Chrollo, todas essas cenas assim, elas poderiam e deveriam ser mais... um peso maior, né, assim. Um tom muito mais... com peso maior, exatamente, um peso maior, essa é a palavra, entendeu? Que o anime, infelizmente, ele não consegue. Assim, não querendo pular muito, lá na Quimera também. Lá na Quimera a gente não tem muita comparação com 99, né, porque o anime de 99, ele só vai, e aí por ovas, até Grid Island, e mesmo assim, Grid Island é ova. Mas e os ovas não é nem a mesma equipe, os ovas são doídos, velho. Os ovas dói, aqueles ovas lá. Eles não são tão bons assim. O arco das quimeras não tem comparação. Tem outro anime pra gente comparar? Sim. Tem outra adaptação, né? Isso. Exato. Então, mas lá mesmo eu sinto falta de muitas cenas. Era pra ser assim, tu fica parado assim, caramba, mano, que merda. Porque Quimera é um arco, se tu parar e analisar, é um arco sombrio, é um arco creepy. E eu acho que o anime, por essa questão toda, ele dá uma leveza que não deveria dar. E aqui no York acontece a mesma coisa. Ele dá, em algumas cenas, uma leveza que não deveria ter. Eu entendo o que você tá falando, até concordo. E eu acho que, assim, a questão da trilha sonora, se você pegar ali, a trilha sonora me dá uma sensação de Hunter x Hunter, o 2011, né? De aventura, né? As musiquinhas, tudo, tipo, a música de quando alguma coisa dá certo, né? Então, eu acho que eles passam mais uma pegada de aventura, né, na trilha. E também pela paleta de cor, talvez em alguns momentos que poderia ser bem mais sombrios, é um pouquinho mais amenizado. Não sei dizer o motivo disso. Se eles queriam vender uma jornada com mais aventura, se eles queriam vender ali, se era a tendência da época, eu não tenho conhecimento para opinar sobre isso, né? Como o Lucas disse, a gente não tem parâmetro para falar sobre Quimera antes, né? Mas a saga das Quimeras tem um peso aí bem mais sombrio, né, nesse quesito, porque mostra, né, vamos dizer assim, o lado podre da humanidade, né? Até então a gente vê ali só uns vilões, né? A Genei Ryodan. Lá são quimeras mesmo, que se ninguém parar aquilo ali, vai matar todo mundo. E em Yorkshin a gente tem também essa questão, né? Tem a cena que o Muriel citou, que o Kurapika acaba de sair do leilão, e aí um cara vem mexer com ele, um cara de alguma gangue ali rival, e aí ele simplesmente, os olhos dele ficam vermelhos, né? E aí só a aura dele ali já intimida o cara. Em 99 essa cena é extremamente mais sombria, né? 2011, né, é sombria também, mas não como em 99, né? Perde ali muito da energia que tinha em 99. Mas são animes, né? Apesar de ser o mesmo anime, são direções diferentes, são totalmente diferentes, estúdios diferentes, então eu acho que
talvez ali passe mais a impressão do clima que é a obra, né? Acho que a diferença das duas obras, se a gente fosse colocar uma do lado da outra, é o clima que cada obra passa, né? Então, A gente tá falando de uma adaptação, né? Que ela busca trazer o quê? A premissa da obra original. Né? A gente sabe que, como a gente tá saindo de uma obra quadrinizada para uma obra animada, vai ter que ter adaptações, isso é do natural. Mas a parte artística, a parte visual e a parte auditiva desse tipo de obra, ela tem uma função, que é contar a história. Sim, gente, música em anime, desenho, ela serve pra isso, é pra contar a história. Essa é a função, pra dar o suporte à história que tá sendo contada. Então, quando tem uma obra, que no próprio mangá essa é uma obra muito tensa, e o Togashi sabe trabalhar muito bem entre a aventura e entre a parte tensa, sombria. E o arco de Yorkshin, ele é um arco que tem muitas partes sombrias. Quando tu pega Grid Island ele é super tranquilo nesse sentido quando tu compara com Yorkshin, né? Então, pra mim, por exemplo, essa arte e esse clima de aventura, toda essa trilha sonora funcionam muito bem em Grid Island, por exemplo. Mas em Yorkshin eu sinto que essas cenas que no mangá, quando eu li, me deram, às vezes, um arrepio, daí eu me arrepiei aqui lembrando, na espinha. Quando eu assisti a adaptação de 99, nesse sentido, ela conseguiu passar mais essa sensação que o autor queria passar naquela cena, usando técnicas que a animação tem e apenas a animação pode fazer, que o mangá não pode, porque o mangá não tem cor, o mangá não tem áudio. Enquanto o 2011, ele não conseguiu usar as características principais dessa mídia para construir a premissa narrativa daquele momento da obra. É a questão que eu falo do sentido de usar o melhor para causar mais impacto narrativo. E nas partes de aventura, nas partes inclusive do Nen, eu gosto muito mais como o Nen é usado nessa obra aqui, porque ela me lembra muito mais como é o mangá, como o Togashi vê o Nen. Eu acho que na original ficou um pouco, eu sinto que deixa um pouco a desejar. Essa energia que ela é um fluxo, né, que é isso que ele quer, um fluxo que molda, que ganha forma, e no original eles pensaram como uma coisa mais mística, uma coisa mais realmente aura mesmo, né, essa nossa visão mais mística de aura, e vai perdendo um pouco de sentido algumas cenas. Então eu acho que ambas as obras têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ressaltar exatamente quais são, né? Pra mim, eu concordo totalmente com o Gui. Na parte de aventura, na parte de ação, apesar da obra não ter alguns momentos de teto, ou seja, de ficar no ápice, na média, no teto, no piso, onde vai ser 90% do tempo da obra, as partes de ação aqui dessa original são melhor no total, assim, pra mim, sabe? O desgraçado da corrente. O cara da corrente. O desgraçado da corrente. Vamos para as considerações finais e notas para o arco de Yorkshin de Hunter x Hunter 2011. Guizão, diga tudo, não esconda-me nada. Bom, eu sou fãzaço de Hunter x Hunter, eu acho que só gosto mais de Hunter x Hunter. A única obra que supera Hunter x Hunter pra mim é Yu Yu Hakusho, mas eu gosto muito do anime de 2011, porque eu acho que ressuscitou ali Hunter x Hunter, que tava sem uma adaptação, né, de alguns arcos. Eu acompanhei semanalmente, então eu tenho um carinho gigante pela obra. E eu gosto muito de Yorkshin, porque nos traz ali uma realidade de como é realmente o mundo. A gente vê que tem caras muito poderosos, tem toda a questão do Gon, do Killua, daquela coisa estratégica, do Kurapika e seus sacrifícios, até mesmo da mudança ali do Kurapika, né, que, vamos dizer, ele estava meio que cego pelo seu desejo de vingança, e em alguns momentos ele tem que parar e pensar nas pessoas que estão em volta, né, principalmente no Gon e no Killua. E eu tenho um carinho muito grande, apesar de essa saga não ser tão sombria quanto a adaptação de 99, eu acho que ela cumpre bem o seu papel. Ela adapta bem a questão do Nen, ela tem lutas muito boas, a luta do Vogin e do Kurapika é incrível em termos de animação. Tem uma das minhas cenas favoritas, que é o hacking do Vogin, onde a Genen Ryodan tá massacrando a cidade em vingança ao seu amigo perdido. Então, pra mim, é nota 9. Então, cara, Hunter x Hunter é uma das minhas obras favoritas, tranquilamente, tá no meu top 5, assim, de obras que eu mais gosto. E pra mim, até hoje, em geral, eu considero o arco de Yorkshin o melhor arco da série. O ápice de construção narrativa dele. Não que os próximos arcos depois sejam ruins, mas aconteceu uma série de coisas na vida do Togashi, nas costas do Togashi, que
E alguns outros probleminhas dos outros arcos. O que eu gosto tanto desse arco? A construção dele. Primeiro que não é um arco que ele é pré-construído, né? Várias coisas que aconteceram antes são construções para esse arco acontecer. A forma que ele é feito, a forma que a gente vê a construção da trupe. Todas as peças isoladamente se movimentando de uma forma natural. Mostrando quem são aqueles personagens, mostrando o mundo através das falas deles, com excelentes exposições, né? O Togashi é muito conhecido por, às vezes, dar umas exposições meio longas, principalmente quando a gente fala dos poderes, né? Ele gosta de explicar bastante. O que é desagradar muita gente, eu entendo, mas eu gosto bastante de saber mais sobre esses poderes, então, né? Fazer o quê? E como cada coisinha que faz sentido e é encaixada naturalmente vai construindo pouco a pouco cada ato desse arco até o clímax final, que deixa coisas em aberto pro futuro, que a gente infelizmente não viu em anime porque tá saindo em mangá ainda, enquanto o Togashi tá bem das costas, né? Antes das pausas dele. Então, assim, pra mim é um arco sensacional no mangá. Eu gosto muito dessa adaptação, tá? Eu vejo muita gente falar, eu prefiro a luta, por exemplo, do Kurapika com o Golf dessa aqui, do que a original. Ah, mas tem essa cena da original. Eu não gosto muito das comparações que muitas pessoas fazem das duas lutas, porque eles sempre olham o teto da original, mas esquecem que a maior parte da luta da original, ela é ok, ela é boa, mas eu acho que essa aqui na média, ela me engaja mais. Eu acho que essa série, ela consegue construir, porque ela também tem uma artwork mais simples, ela consegue construir um fluxo de combate melhor, então, inclusive, a cena de combate, eu gosto muito mais dessa. Mas, pra mim, nas partes sombrias, essa adaptação deixa a desejar bastante. E pra mim é aquilo, se a intenção é ansiedade, tristeza e tudo mais, tu tem que construir músicas, tu tem que construir arte que agregue a isso, né? Eu acho que ela falha um pouco nisso. Não é péssimo, não é tipo, nossa, que horrível, não senti nada, mas ela falha em comparação ao mangá e em comparação à adaptação original nesse sentido. Mas essa tem outras coisas que eu acho interessante também. Pra mim é um arco, que nem eu falei, muito foda e com uma boa adaptação dele. E eu vou deixar a nota pra esse arco dessa adaptação com um 8,5. 8,5 para Hunter x Hunter 2011 e Yorkshin. Eu vou seguir vocês. O arco ele é um dos melhores, junto com ele com Quimera, que eu acho que Quimera fala narrativamente, fala de muitas coisas ali interessantes. Tem várias mini historinhas ali que pra mim são sinistras. Então, eu fico sempre muito dividido entre Yorkshin e Quimera, mas é como a gente foi falando durante esse finalzinho de cast aqui, cara. Faltou algumas elementos técnicos para engrandecerem os momentos que eram mais tensos, sabe? Mais dramáticos, mais melancólicos. Faltou isso, faltou uma melancolia, faltou a transmissão de um drama, que hoje aqui vocês comentaram, o mangá tá bem mais exposto, né? Então, cara, é um grande anime. Tu pode indicar ele pra um cara que, sei lá, digamos que você tem um amigo que assiste anime aí há 8, 10 anos, já assistiu muito anime, sei lá, até mais, 15 anos, dependendo da idade. Muriel deve assistir anime o quê? Uns 18 anos já, Muriel? Eu não quero fazer essa conta não, que eu tô velho, velho. Não, tá. Eu acho que faz uns 17 anos já, por isso aí. Eu assisto anime há uns 12 anos. E Hunter x Hunter foi um dos primeiros que eu vi. Eu devo ter assistido Hunter x Hunter em 2011, sei lá, em 2013, 2014. Então, é um anime que você pode indicar pra quem já vê anime há muito tempo, ou pra quem nunca viu anime e fala assim, pô, quero começar a ver anime, indica o anime aí. Dá pra tu indicar Hunter 2011? Mas, tu quer ver a pessoa, sei lá, assistiu um Narutinho lá da SBT? Pô, você gostou de Naruto? Calma aí, vou te dar uma parada aqui, melhorzinha aqui, tá? Só droga pesada. E aí tu indica o Hunter. Então, assim, é uma obra bem, bem completa. A gente que às vezes a gente conversando aqui em off, a gente fala assim, pô, a gente às vezes é meio chato, né, com jogo, com anime, porque a gente já assistiu muita coisa e a gente imagina qual é o teto das coisas, a gente sabe, pô, isso aqui dá pra fazer melhor. Eu só sou chato mesmo. Não, é porque a gente sabe que dá pra fazer melhor. Eu conversando com a galera, eu falo assim, pô, às vezes eu sinto saudade de quando eu comecei a ver anime, mano. Porque, pô, mano, quando eu vi isso. Eu falei, eu assisto anime tem uns 12 anos. Quando eu fui ver Sword Art Online, a primeira vez, o Aincrad, eu achei bom. Hoje em dia, revendo, eu falo, meu Deus, velho, que vergonha gostar disso aqui. Ah, não tenha vergonha, faz parte. Porque tu tem... Mas, assim, a parada é, você tem viés de comparação. Você sabe qual é o teto, sabe qual é, tipo assim, o piso, assim. O piso sempre consegue ser mais fundo. A gente sempre é surpreendido, mas a gente tem uma ideia do que é o chão. E a gente tem a ideia do que é, pô, o que é possível ser feito. Mas mesmo com todas as experiências e todo o cast que fizemos aqui, o 2011 é um anime muito bom. Poderia ser melhor, mas ainda é muito bom. E é por isso que eu vou dar um 9 para Hunter x Hunter 2011. Vou deixar uma mensagem final aí, complementando. Tu disse. Eu acho que a gente tem que começar a entender que a moral da crítica não é falar mal.
A moral da crítica é ajudar a evoluir a arte. É pensar onde errou, por que errou e como isso poderia ser melhor, não para depreciar aquela obra ou aquela adaptação ou o trabalho daquelas pessoas, mas sim pra gente ajudar a entender essa forma de arte e fazer com que essa forma de arte evolua e melhore. Essa é a função da crítica pra mim nessa visão. Essa é a função de nós como críticos. Esse é o meu ponto de vista hoje, sabe? Que depois de anos e anos fazendo crítica. Ah, galera, antes que eu esqueça, a nota final ficou em 8,8, tá? 2 9s e um 8,5. Então ficou 8,8 é uma puta nota ainda. Mas assim, Muriel, você falou uma parada muito boa, tá? Que às vezes eu falo de Kimetsu, às vezes eu falo de uns animes que eu bato muito, e aí a pessoa fica meio puta com comentários. E eu falo assim, cara, tu pode gostar de anime ruim, contanto que você tenha consciência que ele é um anime ruim. Você até falou do Sword Art Online assim. O que eu falo que eu sinto vergonha assim? Eu falo assim, Lucas do futuro, olha pro Lucas do passado e vê a diferença, sabe, dos gostos. Mas a parada é, cara, é entretenimento. Assim, a gente mais nada é entretenimento. Tem que curtir a parada. Mas a partir do momento que tu vai sentar e vai falar sobre, então, assim, vamos lá discutir o que tem de ruim e o que tem de bom. Porque até as notas, até os animes que a gente dá aqui com seriedade, nota 10, eles têm problemas. Mano, não existe obra perfeita. Esquece. Até as obras perfeitas, elas têm problemas. Assim, quando eu digo perfeito, tipo nota 10, elas têm problemas. Então, é legal a gente discutir. Mano, e até a obra ruim, mano, a obra que é tecnicamente ruim, isso não impede ninguém de gostar dela, de gostar ou desgostar dela, pode ser tua obra preferida. E eu acho que eu acho que todo mundo aqui tem sua obra lixo que ama, de coração. Eu acho que todos nós aqui temos. E não faz mal. Toda obra, ela ensina pra gente nessa questão do design, inclusive as ruins, porque elas ensinam o que a gente não deve fazer. Exatamente. Então a gente precisa conhecer as boas obras, as obras medianas, as obras bem ruins. Porque a gente tem que falar, essa obra é ruim, mas tipo, ela é um 6,5, sabe? Porque 5, 4, porque a gente nunca chegou nas obras 1,5. Tem uns negócios que é muito ruim. Mesmo. A gente nunca chegou nele. Se você não é nosso padrinho, siga-nos lá no catarse.me/MDA e seja um padrinho, assim como o Bruno Rezende, o Carlos Petrônio, o Guilherme Loureis, o Henry Maguchi, o Lucas Batista, o Marcos Paulo, o Thiago Patês. Lembrando sempre que vocês podem deixar mensagem lá no Spotify, deixar mensagem no Instagram, Twitter. A galera, depois que nós voltamos a gravar os e-mails, a galera tem correspondido. Então continuem lá, dê seu feedback, é sempre muito bacana. O e-mail para contato, caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais longa, um pouco mais comprida do que o espaço do Spotify, é o podcast@mundodosanimes.com. É isso, valeu, falou e até a próxima. Fui! Coming, I'm not an uncle.
Are you with me? Take off my